E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência agora na nossa disciplina, né, com o conteúdo PHP e banco de dados, MySQL. A gente vai trabalhar hoje com a operação de delete, né? Então, em banco de dados, o comando delete ele remove tuplas, né, de uma tabela de um banco de dados, né? Então, é sempre importante quando a gente for fazer uma remoção, colocar uma condição where na query de delete, né? Senão a gente acaba removendo todos os dados cadastrados do banco, né? A gente normalmente quer, dentro do nosso sistema, que a gente consiga remover um elemento específico, né? Para isso, né, a gente tem normalmente nos nossos sistemas gatilhos para remoção, onde esses gatilhos estão associados a uma listagem de dados, né? Por exemplo, o exemplo abaixo, eu tenho uma tabela de alunos e um botão de remover para cada um desses alunos, certo? Então, cada um desses botões é um gatilho para remoção do aluno, né? Esse código a gente tem aqui no início, né, no arquivo de listagem de aluno. Eu incluí aquele arquivo nosso de conf, né, usando aquele modelo da revisão. Então, ele tem aqui o conf, chama o cabeçalho, monto um select para trazer todos os alunos, né, na minha tabela, que basicamente vocês já têm, né, na listagem, no contexto de vocês, né, ó. Faço um eco, coloquei aqui um H3 só para falar o que é a listagem que eu estou fazendo logo abaixo, né, e aqui mais à frente vocês vão ver a importância disso, mas eu já coloquei antes da minha tabela uma div de mensagem, a gente já usou isso em outros contextos com Ajax, né? Então aqui a gente vai usar novamente. Então, quando eu terminar de remover, eu vou adicionar uma mensagenzinha dentro dessa div aqui. Aí começa a minha tabela, né? Tem uma linha aqui de cabeçalho de informação, prontuário, nome, e-mail, data de nascimento, sexo e a coluna ação, né? Que vai ser a coluna que tem o botão, né? E logo abaixo a gente tem um laço de repetição, né, que vocês já possuem também na listagem de vocês. E eu adicionei a última coluna, que é a coluna que vai se referir à coluna de ação. Nessa coluna eu coloquei um botão, né, chamei ele de remover. Aqui utilizando o Bootstrap eu coloquei que ele é um botão da classe btn danger, né, para ficar com aquela cor vermelha. E também disse que ele é da classe remover, né? Então a gente vai utilizar essa classe aqui para disparar o nosso gatilho. O value que eu defini para ele é o value do prontuário, que é o elemento de chave primária, né? Então para cada linha vai ter um item de prontuário, né? Que é a chave primária do elemento da linha. Então eu vou utilizar esse value para fazer a remoção. Então quando eu for montar a minha query, vai ser a partir do prontuário, no meu exemplo, né? No exemplo de vocês, vocês vão utilizar a chave primária de vocês. E aqui fechou a table, né, só para finalizar. Então, feita a listagem, a gente precisa programar a ação desse botão. Mas antes de programar o botão, a gente precisa saber o que o script de remoção vai precisar receber. Então, eu vou ter um script que, quando eu clicar no remover, eu vou disparar uma ação assíncrona, né, que a gente vai estar trabalhando com remoção com Ajax. Então, eu vou disparar um post assíncrono e eu preciso mandar algumas informações para ele, né? Em banco de dados MySQL, normalmente, na maioria das vezes, o padrão que a gente tem de remoção dos softwares é esse, né? Vai ser a minha query é delete from tabela, né? Aqui no lugar de tabela eu coloco o nome da tabela que eu quero remover. Where, aí chave primária, no lugar de chave primária eu coloco a coluna, que é a chave primária dessa tabela, igual ao valor que eu vou remover para essa chave primária, né? Então aqui eu tenho os valores. Se eu quisesse remover o João da Silva, eu precisaria passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Se eu quisesse remover a Renata, eu teria que passar 819, 29, 192, né? Então, esses valores de prontuário, na verdade, eu vou ter que atribuir eles nos values, né? Como a gente colocou aqui, ó, cada um tem um value, então eu vou utilizar esse valor do botão para disparar a requisição. Então, aqui eu fiz
uma retomada do início do arquivo, né? Depois de cabeçalho eu vou incluir esse script remover aluno que está aqui logo abaixo, que é onde eu programei o gatilho, né? Então, incluí aqui logo depois do cabeçalho o script de remoção, e esse script ele basicamente faz o quê? Né? Ele tem aqui, né, no document ready, eu tenho o gatilho do elemento remover. Lembram lá do remover que eu coloquei aqui do last repetição? Então, cada botão é da classe remover. Então, ao clicar em algum elemento do tipo remover, da classe remover, vai executar essa função aqui dentro, né? Então, ela faz que i igual a this.val, né? O this aqui nesse contexto, ele se refere a quem? Ao botão remover que sofreu o clique, né? Lá na nossa tela a gente tinha lá uma listagem com 4 ou 5 botões de remover. Então se eu clicar no primeiro, o i vai receber o valor do primeiro. Se eu clicar no segundo, o i vai receber o valor do segundo e assim por diante, né? Então, pensando na nossa query aqui, né, o i vai receber esse valor aqui, ó, ID que deseja remover tupla. Eu preciso passar a coluna e a tabela, né? Então a coluna vai ser a coluna prontuário, no meu caso, e a tabela vai ser a tabela aluno, tabela que eu quero remover. Aí eu monto essa variável p, né, como JSON, para passar para o script remover, né? Então quando eu enviar um post para remover, eu vou enviar a minha variável p. Então p é o post que vai ter post tabela, post ID e post coluna. Post tabela vai estar com valor, nesse caso aqui, aluno, né? Post ID vai estar nesse caso aqui com valor i, né? O i é o valor do botão clicado, né? E post coluna vai estar com valor prontuário. Maravilha, né? Então eu vou disparar esse post para remover com essas variáveis, né? E ao término a gente vai fazer alguma coisa, né? Disparei, né? Chegou no remover, essa requisição ela começou a ser executada, né? Então post remover mandou a variável p, e aí eu pego esses valores aqui, ó, post tabela, post coluna, post ID, que são os valores que a gente passou aqui no JSON, né? Monto minha query de remoção, então meu delete é delete from tabela, where coluna igual ID, exatamente como a gente fez aqui, ó. Delete from tabela, where, aqui eu chamei de coluna, né? Mas aqui tá a chave primária, lá eu chamei de coluna. E aqui o valor do elemento que a gente vai remover. E aí eu peguei esses valores e troquei aqui na minha consulta, né? Então, quando eu estiver removendo o aluno, vai ficar delete from aluno, where, a coluna ali é prontuário, where prontuário igual o ID recebido, o número do ID do prontuário do botão que eu cliquei, né? Se você estiver trabalhando com um sistema de instrumentos musicais, né, você vai ter lá delete from instrumento, where, né, ID instrumento igual ao valor dele. Enfim, cada um vai ter um contexto lá para fazer a sua remoção, mas aqui vai ser básico, o script é o mesmo, né? Tá vendo que ele está genérico. Eu recebo do post aqui. Aqui você vai especificar de acordo com o seu problema. Executa a query, né, com MySQL query, conexão delete, e aí eu termino escrevendo 1. Né? Por quê? Porque quem chamou esse remover precisa fazer alguma coisa ao término. Então, no término do remover, ele vai receber um resultado. Nesse caso aqui, se tudo der certo, né, ele vai me escrever 1. Se ele não escrever 1, significa que deu errado. Então, ou seja, ele matou meu programa aqui com MySQL error de conexão, e a gente faz um teste aqui, poderia colocar um console log para ver o erro. Né? Mas a ideia é que esse script não dê erro aqui nesse caso. Teria situações que a gente vai tratar mais para frente que pode dar erro, né? Por exemplo, se o banco estiver indisponível, né? Tem algumas situações aí que pode dar problema no meio do caminho. Mas a ideia é que se ele estiver bem programado, ele não vai dar o erro. Então, se o R for igual a 1, né, então significa que ele recebeu esse 1 aqui, ó, né? R, o post chamou remover, remover executou, fez tudo bonitinho, escreveu 1. Então chegou 1 no R, R igual a 1, o que eu faço? Lembra da tag message lá que eu tinha colocado para vocês lá no início? Então eu vou fazer o quê? Escrever aqui, ó, aluno removido com sucesso dentro dela, né? E aqui, essa outra instrução, né, o que eu faço? Eu removo a linha da tabela, né, closest tr, do botão. Closest é perto, né? Então o que ele fala?
remove, sempre a leitura de trás para frente, lembram, né? Remove o TR mais perto do botão que possui value igual a I, né? O I é o botão que foi clicado. Então, remover a tag TR mais perto do botão value I. Então, se o botão está dentro de um TR, ele vai remover. Então, vamos fazer um teste para verificar. Eu tenho aqui 3 alunos cadastrados. Se eu clicar aqui nesse elemento, remover, ele vai remover essa linha. Se eu clicar nesse, ele vai remover essa linha, né? A primeira coisa que acontece é a requisição por script remover. Então, primeiro ele tira do banco. Se deu tudo certo, né? Se ele recebeu o 1, né, depois que ele terminou de executar, aí ele tira aqui da coluna, da linha da tabela. Então, por exemplo, vamos remover o João. Escreveu a mensagem aluno removido com sucesso e removeu o TR mais próximo do botão de value, né, com o value que eu cliquei. Beleza? A tarefa de vocês para essa semana, né, atividade prática, é vocês implementar a ação de remoção no item de revisão que vocês fizeram para essa semana. Tudo bem? Bons estudos e boa semana!